Hoje à noite você não está se deitando sozinho. O seu pastor vela por você. Antes que seus olhos fiquem pesados, antes que sua mente comece a vagar pelas preocupações de amanhã, antes que o silêncio da noite envolva sua casa, fique comigo. Deixe que estas palavras sejam o seu descanso. Deixe que este momento seja a sua cobertura. Deixe que esta noite seja diferente, porque você não está sozinho na escuridão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Essas não são apenas palavras de um livro antigo. Elas são uma realidade presente. Elas são a sua promessa da meia-noite. Elas são a voz do seu pastor chamando você para descansar agora mesmo. Então respire profundamente. Deixe seu corpo relaxar. Deixe seus ombros soltarem o peso. E venha para debaixo da proteção daquele que não dorme nem cochila. Você não está se deitando com medo. Você não está entrando no sono sem proteção. Você está coberto. Coberto pelo pastor que nunca abandona você. Vamos começar esta noite com uma verdade. Você não está sozinho nesta casa. Deus não é uma divindade distante observando de longe. Ele está neste quarto. Ele está à porta da sua casa. Ele paira sobre o seu lar, sussurrando paz sobre cada parede, cada janela, cada alma que está aí dentro. Talvez seus pensamentos ainda estejam agitados. Talvez seu corpo ainda esteja tenso. Talvez o seu coração ainda carregue o peso de um longo dia. Mas o pastor vê tudo e sabe exatamente como conduzir você do caos para a calma, do medo para a paz, da inquietação para a tranquilidade. O Senhor é o meu pastor. Isso significa que você não é o seu próprio protetor. Você não é a sua própria fonte. Você não precisa resolver tudo sozinho. Deus assumiu a responsabilidade pela sua segurança. Ele está cuidando do seu descanso. Ele é quem vigia sua casa, guarda sua família e acalma o seu espírito. Nesta noite, eu convido você a entregar aquilo que ainda pesa. Você não precisa dormir segurando os fardos de hoje. Você não precisa levar seus medos para os seus sonhos. Solte tudo agora nas mãos do seu pastor. Diga baixinho comigo, se quiser: Senhor, eu entrego o peso deste dia em tuas mãos. Eu confio que tu viste tudo. Tu me sustentaste em cada momento. E agora, enquanto descanso, acredito que tu continuas no controle. Isso não é apenas descanso. Isso é rendição sagrada. Porque o sono não é apenas físico, é espiritual. E quando você confia em Deus o suficiente para fechar os olhos, você declara: eu acredito que tu estás agindo enquanto eu descanso. É isso que um pastor faz. Ele permanece acordado para que as ovelhas possam se deitar sem medo. Vamos declarar paz sobre a sua casa agora. Eu oro para que cada cômodo seja inundado pela presença de Deus. Que cada porta seja selada com proteção divina. Que nenhum medo, nenhuma perturbação e nenhum mal entre em sua casa esta noite. Que a paz do Senhor encha este ambiente. Senhor, nós te damos boas-vindas em nossos lares esta noite. Que o teu Espírito encha cada canto. Que os anjos guardem nossas portas. Que a paz expulse todo medo e que o consolo cubra cada cama. Mesmo agora, eu sinto a presença do Senhor começando a repousar sobre você. Você consegue perceber? Esse lento suspiro de segurança, essa suave mudança na atmosfera. Isso não é apenas emoção. É descanso divino sendo derramado sobre você como óleo quente sobre uma alma cansada. E para você que está deitado com o coração acelerado e a mente inquieta, ouça isto. Deus não abandonou você às suas ansiedades. Ele conhece os seus pensamentos agitados. Ele não está sobrecarregado pelo que sobrecarrega você. Na verdade, Ele está aqui agora convidando você a descansar nele. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11 versículo 28. Então pare de lutar contra o sono.
Pare de reviver o que deu errado. Pare de se preparar para o que talvez aconteça. Apenas descanse nos braços do seu pastor. Você não precisa de todas as respostas esta noite. Você só precisa saber quem está cuidando de você. Sua família está protegida. Seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus entes queridos, cada um está sendo cuidado pelo pastor. Eu declaro proteção divina sobre os sonhos deles, sobre os pensamentos deles, sobre suas identidades e destinos. Que a paz do Salmo 23 não apenas esteja em seus lábios, mas também habite em sua casa. Senhor, cobre nossas famílias esta noite. Que nenhuma arma preparada contra nós prospere. Que nenhum mal se aproxime do nosso lar. Que cada quarto seja um santuário de paz e proteção. Você não está deitado em vulnerabilidade. Você está deitado em segurança divina. E talvez você esteja preocupado com o amanhã, com o que está por vir, com aquilo que ainda é incerto. Deixe-me lembrar você. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. E Deus ainda não terminou. Nesta noite plantamos a semente da confiança no tempo divino. Seu pastor não está apenas conduzindo você ao descanso. Ele está conduzindo você ao propósito, à cura e aos milagres que foram preparados especialmente para você. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmo 23, versículo 2. Isso significa que este descanso não é atraso. É um presente. É preparação para o que está chegando. Então, enquanto sua respiração desacelera, enquanto seus músculos liberam a tensão e seus olhos começam a pesar, saiba disto. Você está seguro. Você é visto. Você está sendo cuidado. Você não está sozinho. Senhor, eu confio em Ti esta noite. Eu descanso em Ti. Eu me deito sem medo e me levanto fortalecido, porque Tu és o meu pastor. Que essas palavras sejam a última coisa em seu coração nesta noite. Se você acredita que Deus está cuidando de você, escreva nos comentários. O Senhor é o meu pastor. E deixe a paz envolver sua alma como um cobertor quente. Esta noite é santa. Este descanso está coberto. Este momento é sagrado. Durma bem, amado. O seu pastor está perto. Você pode estar sentindo algo mudando na atmosfera ao seu redor agora. Uma leveza, uma calma, uma santa tranquilidade. Isso não é apenas você se sentindo melhor. É o céu guerreando em seu favor. Os anjos estão se movendo. O Espírito Santo está selando cada declaração. E Deus está confirmando a sua liberdade com a sua presença. As correntes nem sempre caem com barulho. Às vezes elas caem silenciosamente, enquanto a paz ocupa o lugar onde antes havia pressão. Esta noite não é comum. Este é um ponto de virada espiritual. E muito depois que esta oração terminar, a liberdade continuará. Você dormirá profundamente. Você acordará mais leve. Você falará diferente. Você amará diferente. Você entrará nos lugares com ousadia, porque não estará mais arrastando as correntes do passado. Vamos rezar mais uma vez. Senhor, eu declaro que esta noite é santa. Esta noite está selada em liberdade. Eu não deixo nada inacabado. Eu rompo todo acordo com o medo, a vergonha e a dor. Eu me alinho com a tua verdade. Eu caminho na unção que quebra o jugo. Eu sou livre na minha mente. Eu sou livre na minha alma. Eu sou livre no meu espírito. Eu sou uma nova criatura e vou viver como tal. Se você acredita que correntes estão sendo quebradas esta noite, escreva nos comentários. A liberdade é minha em nome de Jesus. Diga novamente. Deixe ecoar pela sua casa. Deixe interromper toda mentira. Deixe este ser o começo de um novo capítulo. A liberdade é sua agora. Aqui mesmo, no silêncio desta noite. Deus agiu. Agora durma profundamente. Não apenas porque você está cansado, mas porque está livre.
Continue comigo. Mais cura está chegando. O sangue de Jesus não perdeu a sua voz. E nesta noite ele fala pela sua proteção. No silêncio desta noite, quando tudo mais está quieto, ainda existe uma voz falando. Uma voz que ecoa mais alto do que o medo, mais forte do que a acusação, mais poderosa do que qualquer arma levantada contra você. É o sangue de Jesus. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Hebreus capítulo 12 versículo 24. Sim, amado, o sangue ainda fala. Ele fala perdão sobre as suas falhas. Ele fala cura sobre o seu corpo. Ele fala proteção sobre a sua casa. Ele fala paz sobre a sua mente. E nesta noite, enquanto você descansa, ele fala sobre você. Você não precisa lutar para ter segurança. Você não precisa implorar por cobertura. Você não precisa se perguntar se os olhos de Deus ainda estão sobre você, porque o sangue não está em silêncio. O sangue fala quando você não consegue falar. O sangue defende quando você está fraco. O sangue protege aquilo que você ama, mesmo enquanto você dorme. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, porque o Senhor cuidava de mim. Salmo 3 versículo 5. Isso não é sorte. Isso não é apenas biologia. Isso é proteção divina falando do céu em seu favor. Vamos declarar isso agora. O sangue de Jesus me cobre. O sangue de Jesus me protege. O sangue de Jesus fala por mim até mesmo durante a noite. Nesta noite aplicamos isso pela fé. Assim como os israelitas marcaram seus umbrais, nós agora ungimos as portas dos nossos corações, das nossas casas e dos nossos sonhos. Tire um momento. Imagine sua casa. Comece pela porta da frente. Senhor, eu aplico o sangue de Jesus na entrada da minha casa. Que nada impuro entre aqui. Que todo espírito de medo e toda força das trevas sejam barrados neste lugar. Somente aquilo que é santo pode atravessar este limite. Agora as janelas. Eu aplico o sangue de Jesus sobre cada janela. Que nenhum espírito atormentador encontre caminho para entrar. Que todo o plano do inimigo caia por terra. Seu quarto. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha cama. Que ela seja um lugar de descanso profundo e cura. Que nenhum pesadelo atravesse este espaço. Que meus sonhos sejam guardados pelos anjos e meu espírito alimentado pelo céu. Se você tem filhos, eu cubro meus filhos com o sangue de Jesus. Sobre seus pensamentos, seus sonhos, seu crescimento, seus futuros e suas identidades. Nenhum predador, nenhuma confusão e nenhuma escuridão os possuirão. Eles estão marcados pelo sangue. Sobre a sua mente. Eu aplico o sangue de Jesus sobre meus pensamentos. Toda mentira deve se curvar. Todo ciclo de ansiedade deve parar. Toda ideia invasiva deve fugir. O sangue fala paz sobre a minha mente. Que estas verdades ecoem esta noite. O sangue fala paz. O sangue silencia o medo. O sangue cura feridas. O sangue restaura identidades. O sangue cancela a culpa. O sangue cobre aquilo que a sua força não consegue cobrir. Você não está apenas esperando que tudo fique bem. Você não está apenas fechando os olhos e desejando o melhor. Você está se deitando debaixo de uma cobertura divina. Você está selado. Você está protegido. Você está seguro porque o sangue ainda fala. E quando a escuridão sussurrar contra você durante a noite, quando ataques espirituais tentarem entrar nos seus sonhos, quando vozes malignas tentarem lembrar quem você foi, o sangue se levanta e declara: não. Este pertence a mim. Esta casa está fora dos limites. Esta alma está coberta. Este corpo está protegido. Este coração está curado. Esta mente está guardada. Você não tem autoridade aqui. Esse é o poder do sangue. Diga agora. Você não precisa andar de um lado para o outro. Você não precisa analisar todas as possibilidades.
Você não precisa ficar em alerta o tempo todo, porque o sangue não dorme. O sangue não esquece. O sangue não falha. O sangue de Jesus cerca a minha casa. Ele marca a minha vida. Ele protege a minha paz. Ele é a minha defesa. E ele ainda fala mais alto do que qualquer plano do inimigo. O descanso não é passivo. É guerra espiritual disfarçada. Porque cada hora em que você dorme debaixo da proteção do sangue, o reino das trevas perde espaço. Você não precisa temer a noite. Você não precisa andar de um lado para o outro. Você não precisa analisar todas as possibilidades. Você não precisa ficar em alerta o tempo todo, porque o sangue não dorme. O sangue não esquece. O sangue não falha. Vamos rezar juntos. Jesus, eu te agradeço pelo teu sangue. Obrigado porque ele não foi apenas derramado. Ele ainda flui. Ele ainda protege. Ele ainda salva. Nesta noite eu o aplico sobre cada cômodo, cada pensamento e cada membro da minha família. Que nenhum mal se aproxime. Que toda maldição seja quebrada. Que todo plano maligno seja cancelado. Eu descanso debaixo do teu sangue e acordo na tua graça. Enquanto seus olhos começam a se fechar, deixe que cada respiração lembre você. Você está seguro. Você está coberto. Você é lembrado. Você foi redimido. Você está envolvido pelo amor da aliança. Não porque você rezou perfeitamente, mas porque o sangue de Jesus ainda fala. E nesta noite ele está falando sobre você. Proteção, paz, plenitude, vitória. Se você acredita que o sangue de Jesus está cobrindo sua noite, escreva nos comentários. O sangue ainda fala. Declare isso. Escreva com fé. Sussurre, se precisar, mas deixe que seja conhecido. O sangue ainda fala mais alto do que a voz do inimigo. Então durma agora sem medo, sem preocupação e sem dúvida. Você não está apenas descansando. Você está descansando debaixo da voz da cobertura do céu. Continue comigo. Uma paz ainda mais profunda está chegando. Mesmo que o seu dia tenha parecido uma tempestade, Deus está conduzindo você para águas tranquilas nesta noite. Você conseguiu atravessar mais um dia. Talvez tenha sido um dia barulhento, corrido, cheio de tarefas, expectativas e emoções pesadas como nuvens escuras. Talvez não tenha sido apenas o seu dia que pareceu uma tempestade. Talvez seus pensamentos estejam agitados há semanas. Talvez sua alma tenha sido lançada pelos ventos da preocupação, da tristeza, do cansaço e de uma exaustão profunda demais para explicar. Mas agora os ventos estão diminuindo. As águas estão se acalmando. E o pastor está chamando você para mais perto. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas e restaura a minha alma. Salmo 23, versículo 2 e 3. Sim, mesmo agora, mesmo depois do caos, mesmo com a dor ainda no seu peito, Deus está conduzindo você para a paz. Você não precisa forçar isso. Você não precisa fingir que tudo está calmo. Você apenas precisa deixar que Ele conduza você. Então venha agora. Vamos caminhar juntos até as águas tranquilas, onde o ar é silencioso, as ondas são suaves e o Espírito começa a devolver vida à sua alma. Você consegue sentir? A tensão começando a sair. A tranquilidade começando a chegar. Vamos parar por um instante e respirar profundamente juntos. Inspire lentamente pelo nariz. Segure um momento. Expire pela boca. Inspire paz. Expire pressão. Inspire graça. Expire culpa. Inspire descanso. Expire o peso deste dia. Agora imagine isso em sua mente. Um riacho tranquilo, claro e suave. Um lugar onde o único som é o da água tocando delicadamente as pedras. Sem telefone. Sem responsabilidades. Sem expectativas. Apenas você e o pastor caminhando pelas águas, longe da tempestade.
Este é o seu momento de deixar o mundo ir embora. De soltar aquilo que você não conseguiu terminar. De parar de reviver aquilo que deu errado. Você não está fracassando. Você não está longe demais. Você não está além do descanso. Você está sendo restaurado. O pastor sabe exatamente do que sua alma precisa. Ele não força. Ele não apressa. Ele apenas conduz com gentileza, bondade e paciência. Ele vê o cansaço escondido atrás do seu sorriso. Ele ouve as perguntas que você estava cansado demais para fazer. E ele diz: venha comigo para as águas tranquilas. Deixe-me lavar você. Deixe-me restaurar aquilo que ficou frágil e ferido. Diga suavemente comigo: Senhor, eu venho até ti cansado. Não com raiva, não amargurado, apenas cansado. Ao coração tomado pela tristeza, conforto. A alma ferida pelos traumas, restauração suave. Você não precisa resolver tudo nesta noite. Você só precisa ser acolhido. Deus não está procurando a sua força agora. Ele está oferecendo a força dele. Ele está envolvendo com seus braços os lugares dentro de você que se sentem cansados e assustados, dizendo suavemente: eu cuido de você. Deixe-me restaurar você. Talvez hoje tenha chegado uma notícia que abalou o seu coração. Talvez tenha despertado emoções que você pensava que estavam enterradas. Talvez você esteja sofrendo por algo que ainda nem consegue explicar. Deixe esta ser a sua hora de cura. Deixe este ser o lugar onde você não precisa fingir estar bem. Onde você pode entregar tudo sem julgamento. Aqui, junto às águas tranquilas, as lágrimas são bem-vindas. Aqui, junto às águas tranquilas, o silêncio é sagrado. Aqui, junto às águas tranquilas, a cura não precisa ser barulhenta nem rápida. Ela só precisa começar. Respire novamente, desta vez mais devagar. Deixe essa paz descer profundamente ao seu peito. Permita que a paz de Deus comece a desfazer os nós dentro de você. Permita que o amor dele seja o bálsamo para cada ferida invisível. Permita que a suavidade do Senhor substitua cada dor que a sua alma encontrou hoje. Ele restaura a sua alma, não através da pressão, mas através da presença. Vamos rezar. Senhor, leva-me para junto das águas tranquilas nesta noite. Eu não preciso de emoção passageira. Eu preciso de cura. Eu não preciso de respostas. Eu preciso dos teus braços. Eu deixo o ritmo acelerado do mundo. Eu deixo o barulho e as vozes. E recebo a tua quietude. Passa sobre mim como águas suaves. Acalma a tempestade dentro de mim. Restaura a minha alma. Deixe estas palavras fluírem sobre você agora como águas suaves. Águas tranquilas para a sua preocupação. Águas tranquilas para o seu passado. Águas tranquilas para os seus nervos. Águas tranquilas para a sua rotina. Águas tranquilas para as suas perdas. Águas tranquilas para a sua identidade. É aqui que a restauração começa. Não através do esforço, mas através da entrega. Você já correu demais. Você já tentou sustentar tudo por tempo demais. Agora é hora de deixar Deus assumir o controle. Você não está sozinho junto às águas. O seu pastor está aqui. E ele veio por você. Se você consegue sentir a paz começando a voltar, mesmo que seja da menor forma, mesmo que seja apenas um pouco mais de calma do que sentia quando começou a ouvir esta oração, declare com fé: Ele restaura a minha alma. Porque é exatamente isso que Ele está fazendo agora. Silenciosamente, amorosamente, perfeitamente. Nem tudo vai mudar de um dia para o outro. Mas a sua alma pode ser renovada nesta noite. E no silêncio, você será sustentado. Permaneça perto. O descanso está se tornando cada vez mais profundo. Deus não esqueceu aquilo que prometeu a você.
O atraso não significa negação. Vamos ser sinceros nesta noite. Às vezes, a parte mais difícil da fé é esperar. Não é a batalha que nos quebra. É a pausa depois da oração. São os meses, talvez até os anos, em que parece que o céu está em silêncio. Você acreditou. Você chorou. Você esperou. E ainda não veio a resposta. Ainda não aconteceu o milagre. Ainda não apareceu nenhum sinal de mudança. Mas Deus continua trabalhando, mesmo no silêncio. E nesse silêncio, o seu coração começa a sussurrar: será que Deus se esqueceu de mim? Não. Ele não se esqueceu. Pois a visão aguarda um tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que pareça demorar, espere. Porque certamente virá e não tardará. Abacuque capítulo 2 versículo 3. Mesmo que pareça demorar, espere. Mesmo que os dias pareçam longos. Mesmo que as noites estejam silenciosas. Mesmo que suas mãos pareçam vazias. Mesmo que suas orações pareçam antigas. Espere. Porque vai acontecer. Deus não é homem para mentir. E ele não se esquece das promessas que fez. Neste exato momento. Nesta hora silenciosa da noite. Deus está se aproximando da sua decepção. Ele está perto da parte de você, que tentou permanecer forte, mas que já está cansada de esperar. Ele vê o coração que continua acreditando, mesmo ferido. Ele vê as lágrimas escondidas. Ele vê o peso do silêncio. E mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando. O céu não está vazio. O silêncio não significa abandono. A demora não significa rejeição. Deus ainda está escrevendo a sua história. Cansado de explicar para os outros, ou até para si mesmo, porque aquilo pelo qual você orou ainda não aconteceu. Deixe-me dizer algo que talvez você tenha medo de admitir em voz alta. Está tudo bem sentir cansaço. Está tudo bem sentir frustração. Está tudo bem dizer: Deus, eu não entendo. Porque Ele já sabe. E Ele não se ofende com a sua sinceridade. Ele se move pela sua fé que se recusa a desistir. Você não foi esquecido. Suas orações não foram ignoradas. Suas lágrimas não foram desperdiçadas. Sua obediência não passou despercebida. Você apenas está no corredor do ainda não. E no reino de Deus, ainda não nunca significa nunca. Diga isso comigo lentamente. Senhor, eu ainda estou esperando, mas eu confio em Ti. Ainda estou ferido, mas eu sei que o Senhor me vê. Eu continuo esperando, porque acredito que demora não significa negação. Você tentou ser forte por tanto tempo. Tentou continuar mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo. Mas nesta noite, Deus está te chamando para descansar junto às águas tranquilas dele. Não existe cobrança aqui. Não existe peso aqui. Só existe paz. E enquanto você escuta esta oração, o Senhor começa a restaurar a sua alma. Agora rezemos juntos. Senhor meu Deus, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença com o coração cansado. Eu tentei ser forte o tempo todo. Tentei continuar caminhando mesmo quando minhas forças estavam acabando. Mas agora, Pai, eu escolho descansar nas Tuas águas tranquilas. Eu deixo diante de Ti toda ansiedade, todo medo, toda pressão e toda dor escondida dentro de mim. Lava minha alma, Senhor. Acalma a tempestade que existe dentro do meu coração. Silencia os pensamentos que não me deixam descansar. Cura aquilo que ninguém vê. Pai amado, leva paz ao coração ansioso. Leva descanso para a mente sobrecarregada. Leva alívio para o peito apertado. Leva renovação para o espírito cansado. Leva consolo para quem está sofrendo em silêncio. Senhor,
Talvez existam feridas que eu nem consigo explicar. Talvez existam emoções escondidas que eu tentei ignorar durante muito tempo. Mas nesta noite eu entrego tudo em tuas mãos. Aqui, diante de ti, eu não preciso fingir que está tudo bem. Eu só preciso permitir que o Senhor me abrace. Jesus, entra agora nos lugares da minha alma que estão machucados. Toca minhas lembranças. Toca meus traumas. Toca minhas preocupações. Derrama teu amor sobre cada parte ferida dentro de mim. A tua palavra diz no Salmo 23 que o Senhor me conduz para junto das águas tranquilas e restaura minha alma. Então eu recebo essa promessa nesta noite. Que toda inquietação vá embora. Que toda confusão perca força. Que toda tristeza encontre consolo na tua presença. Senhor, eu entrego o ritmo acelerado deste mundo. Entrego o peso das responsabilidades. Entrego as vozes negativas que me cercam. E recebo agora a tua calma, a tua presença e o teu descanso. Que as águas tranquilas do teu Espírito passem sobre minha vida agora. Águas tranquilas para minhas preocupações. Águas tranquilas para meu passado. Águas tranquilas para minhas emoções. Águas tranquilas para minhas perdas. Águas tranquilas para minha identidade. Pai, eu já corri demais. Já tentei resolver tudo sozinho por tempo demais. Agora eu deixo o Senhor assumir o controle. Porque eu sei que não estou sozinho. O bom pastor está aqui comigo. E mesmo quando eu não entendo o tempo das respostas, eu escolho confiar. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio, eu escolho acreditar que o Senhor não se esqueceu de mim. A tua palavra diz em Abacuque que a promessa espera o tempo certo para se cumprir. Ainda que pareça demorar, ela virá e não falhará. Então eu entrego ao Senhor toda a frustração, todo o cansaço e toda a espera. Pai, fortalece meu coração enquanto eu espero. Renova minha esperança. Ensina-me a confiar mesmo sem enxergar. Porque o atraso não significa abandono. O silêncio não significa ausência. E a demora não significa que o Senhor disse não. Nesta noite eu declaro: Deus não se esqueceu de mim. Minhas lágrimas não foram em vão. Minhas rezas foram ouvidas. O Senhor continua trabalhando, mesmo quando eu não consigo ver. Agora repita comigo com fé: Senhor, eu ainda estou esperando, mas eu confio em Ti. Ainda estou ferido, mas sei que o Senhor me vê. Ainda tenho esperança, porque o Senhor jamais falha. Que toda a paz do céu visite sua casa agora. Que sua mente encontre descanso. Que sua alma seja renovada. Que você durma em paz e acorde fortalecido pela presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Ele restaura minha alma. E não se esqueça de compartilhar esta oração com alguém que precisa de paz nesta noite, deixar seu pedido de oração e se inscrever no canal para receber mais momentos de fé e esperança todos os dias. Talvez a espera tenha machucado o seu coração. Talvez você esteja cansado de rezar pela mesma coisa, cansado de esperar por uma resposta, cansado de lutar contra o silêncio. Mas escute isso com atenção: o atraso não significa abandono. Deus não se esqueceu de você. Enquanto você espera, o Senhor continua trabalhando em silêncio, preparando cada detalhe da promessa e preparando também o seu coração. Agora rezemos juntos. Pai amado, nesta noite eu entrego diante de Ti toda a minha espera. O Senhor conhece os dias em que chorei em silêncio. Conhece as noites em que pensei que tinha sido esquecido. Conhece o peso que existe dentro do meu coração. Mas hoje eu escolho confiar novamente. Mesmo que o tempo pareça longo, eu declaro que Tu continuas sendo fiel. Mesmo quando eu não vejo respostas, o Senhor continua agindo. Mesmo no silêncio, o céu continua trabalhando ao meu favor. Senhor, ajuda-me a entender que o atraso não é sem propósito. Enquanto espero,
O Senhor está criando raízes profundas dentro de mim. Está fortalecendo minha fé. Está preparando meu coração para aquilo que ainda vai chegar. Porque aquilo que Deus preparou para mim não é pequeno. Não é frágil. Não é apressado. Tudo acontecerá no tempo perfeito do Senhor. Pai, visita agora aqueles que estão esperando por um milagre. Visita o coração cansado de esperar. Visita quem reza pela cura de alguém. Visita os pais que rezam pelos filhos afastados. Visita quem espera por restauração no casamento. Visita quem sonha com uma nova oportunidade. Visita quem sente que perdeu as forças para continuar sonhando. Senhor, renova a esperança de cada pessoa que escuta esta oração agora. Assim como Abraão esperou pela promessa. Assim como José passou pelo poço e pela prisão antes de viver os sonhos. Assim como Davi foi ungido rei, mas precisou atravessar desertos. Assim como Jesus viveu anos em silêncio antes do início de sua missão. Ensina-nos a confiar no teu tempo. Porque o atraso não é um desvio. É Deus organizando cada detalhe da nossa história. Nesta noite eu entrego meus próprios cronogramas. Entrego minhas cobranças. Entrego minhas expectativas frustradas. E declaro com fé: Deus é bom. Deus é fiel. Deus nunca chega atrasado. E Deus não se esqueceu de mim. Repita isso no seu coração. Eu ainda acredito. Mesmo depois das lágrimas. Mesmo depois das portas fechadas. Mesmo depois dos ainda não. Eu ainda acredito. Pai, segura minha mão durante a espera. Quando eu me sentir cansado, sustenta meu coração. Quando eu quiser desistir, lembra-me das tuas promessas. Quando o silêncio parecer pesado demais, faz-me sentir tua presença. E nesta noite, Senhor, renova também a alegria dentro de nós. A tua palavra diz no Salmo 30 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu declaro que a alegria do Senhor começa a nascer agora dentro deste coração cansado. Talvez essa semana tenha sido difícil demais. Talvez as lágrimas tenham sido constantes. Talvez a tristeza tenha roubado o sorriso. Mas nesta noite, a maré está começando a mudar. Porque Deus não nos criou para viver presos à tristeza permanente. Existe uma alegria verdadeira preparada pelo Senhor. Uma alegria que permanece mesmo em meio às lutas. Uma alegria que floresce depois da dor. Uma alegria que renova as forças da alma. Jesus, toca agora cada coração abatido. Sopra esperança onde existe desânimo. Sopra luz onde existe escuridão. Sopra vida onde existe cansaço. Que a paz do Senhor visite esta casa agora. Que a esperança volte a nascer. Que a alegria volte a florescer. E que esta noite marque um novo começo na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda acredita nas promessas de Deus, escreva nos comentários: Eu ainda acredito. E compartilhe esta oração com alguém que precisa renovar a esperança hoje. Deixe também seu pedido de oração e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens de fé, paz e esperança todos os dias. Diga isso comigo suavemente: Senhor, eu recebo a alegria novamente. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque tu continuas sendo bom e permaneces comigo. Vamos declarar a verdade sobre a alma. A alegria não é apenas um sentimento, é uma promessa. A alegria não é apenas parte da personalidade, é uma arma espiritual. A alegria não é infantil, ela é santa. A alegria não desapareceu para sempre, ela apenas estava esperando permissão para voltar. Agora mesmo, eu falo à parte de você que ficou sem forças. A parte que se esqueceu de como sorrir, de como esperar, de como sonhar sem uma nuvem escura sobre a cabeça. E eu digo com amor: você tem permissão para sentir alegria novamente. Você pode rir. Você pode sorrir. Você pode voltar a sentir leveza.
Não existe culpa na cura. Não existe vergonha no riso. Não existe pecado em voltar a enxergar luz. Mesmo que você ainda esteja enfrentando o luto, a alegria pode caminhar ao lado da dor. Mesmo que você ainda esteja no processo, a alegria pode florescer no meio do caminho. O inimigo quer que você acredite que, se sorrir, estará fingindo. Que, se rir, esqueceu tudo o que passou. Que, se voltar a aproveitar a vida, não está honrando sua dor. Mas Deus diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8 versículo 10. A alegria não é traição. A alegria é sobrevivência. A alegria é o que ajuda você a continuar. A alegria lembra sua alma que a tristeza não vence para sempre. Então deixe a alegria voltar esta noite. Deixe-a entrar pelas pequenas brechas. Deixe-a encontrar você no silêncio. Deixe-a crescer lentamente, como a luz da manhã. Talvez você ainda não consiga rir em voz alta, mas talvez já exista um pequeno sorriso nascendo dentro de você. Talvez o seu coração esteja começando a se levantar, mesmo que só um pouco. Isso é alegria. Isso é santo. Vamos rezar. Pai amado, eu tenho estado cansado. Tenho chorado durante a noite. Mas hoje eu convido a alegria a voltar. Mesmo que seja apenas uma pequena chama. Mesmo que seja apenas uma semente. Eu abro meu coração novamente para a alegria. Alegria na tua bondade. Alegria na tua presença. Alegria porque eu sei que tu estás comigo. Eu quero abençoar a sua manhã desde agora. Que você acorde mais leve do que imaginava. Que você desperte para um novo amanhecer, não apenas no céu, mas dentro da sua alma. Que o seu espírito receba a luz de um novo dia. Que o sorriso volte mais facilmente amanhã. Que o seu dia seja diferente, não porque o mundo mudou, mas porque a alegria voltou a morar no seu coração. Declare comigo mais uma vez. A alegria não está perdida. A alegria não morreu. A alegria está voltando para mim. Hoje eu a recebo e amanhã eu caminharei nela. Que a alegria alcance cada canto escuro da sua vida. Que ela encha de luz as rachaduras da sua alma. Que ela acompanhe o seu sono e encontre você ao amanhecer. Você nunca foi criado para carregar tristeza para sempre. A alegria já fazia parte da sua história antes mesmo da dor chegar. Nesta noite, sorria um pouco. Relaxe o seu rosto. Permita que o seu espírito se levante. Você não precisa de um motivo. Deus é o seu motivo. E se você está recebendo a alegria de volta à sua vida nesta noite, escreva nos comentários. A alegria está voltando para mim. Declare isso com fé. Que o céu concorde com essa palavra. Que toda tristeza seja silenciada. Porque a alegria verdadeira, profunda e santa é a sua herança, e ela está retornando agora. Então feche os olhos com esta certeza. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aproxime-se ainda mais de Deus. A paz e o propósito estão sendo revelados suavemente nesta noite. Você não precisa entender tudo agora. A paz já está aqui, mesmo sem todas as respostas. Respire lentamente neste momento. Inspire, expire. Deixe a tensão sair do seu peito. Solte, por alguns instantes, todas as perguntas que você carregou o dia inteiro. O que vai acontecer? Como tudo isso vai se resolver? E se o pior acontecer? E se eu estiver errado? E se eu deixei algo passar? Esses são os pensamentos que rondam a mente durante a noite, até que a paz pareça distante. Mas a paz não está distante. A paz está aqui. A paz é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Isaías capítulo 26, versículo 3. Você percebeu isso? A paz perfeita não vem quando tudo está claro.
Ela não chega quando você finalmente entende todas as respostas. A paz nasce quando seus pensamentos permanecem em Deus. Porque, quando a sua mente está firmada nele, mesmo em meio à neblina das incertezas, a paz se torna sua âncora. Então vamos fazer isso juntos agora. Vamos tirar os olhos da confusão, do futuro, das possibilidades embaralhadas, e levantá-los para aquele que já conhece o fim desde o começo. Deus não está confuso. Ele não está com medo. Ele não está inseguro. E Ele não está deixando você sozinho na escuridão. Diga suavemente: Senhor, eu não sei o que vem depois. Eu não tenho todas as respostas, mas sei que Tu tens. E isso é suficiente para mim nesta noite. Agora vamos entregar tudo aquilo que tem girado na sua mente. Declare comigo: Deus, eu te entrego as minhas perguntas, as incertezas, o caos mental, os e se. Eu coloco tudo aos teus pés. Eu escolho confiar mesmo sem entender completamente. Eu escolho descansar mesmo sem saber todas as respostas. Você não precisa conhecer o resultado esta noite. Você não precisa de um plano perfeito para os próximos anos. Você não precisa de um sinal imediato nem de um mapa detalhado. Você precisa de paz. E a paz está aqui. Eu declaro sobre a sua mente agora: paz. Aquietem-se os pensamentos acelerados. Paz. Que a ansiedade seja interrompida. Paz. Que toda confusão seja silenciada. Paz. Que o coração seja guardado. Paz. Que a sua noite seja protegida. Deus nunca pediu para você carregar o peso de entender tudo. Ele pediu que você carregasse a fé. E a fé diz: eu não sei como, mas eu sei quem está no controle. Você não precisa enxergar todos os passos. Precisa apenas confiar naquele que ilumina o caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Uma lâmpada não ilumina toda a estrada de uma vez. Ela ilumina apenas o próximo passo, e depois o próximo. E isso é tudo o que você precisa esta noite. Talvez você esteja tentando resolver algo que não pode ser resolvido apenas pela sua força. Talvez esteja tentando planejar aquilo que só Deus pode transformar. Talvez esteja preso em dúvidas sem saber qual decisão tomar. Então hoje, solte isso. Deus sabe onde você está. Deus sabe para onde você está indo. E Deus sabe exatamente como levar você até lá. Vamos rezar. Pai amado, Tu conheces cada coisa que eu não entendo. Tu vês o que eu não consigo ver. Tu compreendes aquilo que ultrapassa a minha mente. E nesta noite eu entrego o peso de precisar entender tudo. Eu confio em Ti para o meu futuro. Eu confio em Ti nas minhas perguntas. Eu confio em Ti com a minha própria vida. Agora respire novamente. Deixe o seu corpo descansar enquanto a sua mente abandona a necessidade de resolver tudo. Que a tranquilidade da confiança substitua a pressão de tentar descobrir todas as respostas. Você não está atrasado. Você não fracassou. Você não está perdido. Você apenas está vivendo uma estação em que Deus está ensinando você a caminhar pela fé e não pelo que vê. E existe uma verdade linda nisso tudo. Às vezes Deus responde suas perguntas em sussurros enquanto você dorme. Às vezes a própria paz já é a resposta. Às vezes a clareza não vem do esforço, mas do descanso. Então eu rezo agora por você. Senhor, fala através dos sonhos. Concede direção divina. Libera respostas sem sofrimento. Que esta pessoa sinta clareza e não confusão. Paz e não pressão. Direção e não medo. Você não precisa conquistar a paz esta noite. Você só precisa recebê-la como um presente. Como um abraço quente no meio da escuridão. Deixe essa paz cobrir os seus pensamentos. Acalmar sua respiração. Silenciar sua alma.
E com os olhos fechados, diga mais uma vez: mesmo no desconhecido, eu estou seguro. Mesmo na espera, eu sou amado. Mesmo sem respostas, eu tenho paz. E se hoje você está escolhendo parar de tentar controlar tudo, escreva nos comentários. A paz está aqui, mesmo sem respostas. Que essa frase embale o seu descanso esta noite. Que ela silencie a inquietação da sua mente. Você não precisa saber tudo. Você só precisa conhecer aquele que sabe. E ele está aqui, segurando você, guiando você e cuidando de cada detalhe. Mesmo enquanto seus olhos se fecham para descansar, o seu Pai continua acordado. Fiel. Atento. Cheio de amor. Você pode parar de vigiar o relógio. Pode parar de procurar ameaças ao redor. Pode parar de esperar o pior acontecer. Porque você não é quem está mantendo sua vida segura esta noite. Existe alguém acordado enquanto você dorme. Aquele que guarda Israel não dorme nem cochila. Salmo 121. O seu Deus não se distrai. Ele não abandona o posto. Ele permanece acordado, protegendo você com amor. Talvez você mor sozinho, mas nunca está sozinho. Talvez se sinta isolado, mas não foi abandonado. Talvez tenha perdido alguém importante, mas não está desprotegido. Seu Pai Celestial está perto. E Ele nunca dorme. Enquanto seus olhos se fecham. Enquanto sua respiração desacelera. Enquanto seus pensamentos começam a descansar. Deus continua trabalhando. Ele está cuidando da sua família. Guardando a sua casa. Protegendo a sua mente. Vigiando seus sonhos. Sustentando o seu descanso. Diga comigo: Senhor, obrigado por permanecer acordado para que eu possa descansar. Obrigado por seres meu pastor, meu guarda e meu protetor. Eu confio em ti enquanto durmo. Para a mãe preocupada com os filhos. Para o homem idoso tentando dormir em silêncio. Para a mulher solitária sentindo o peso da noite. Deus está perto. Ele não observa você de longe. Ele está mais próximo do que a própria respiração em seu peito. Atento. Presente. Agindo mesmo no silêncio. Enquanto você dorme, ele trabalha nos bastidores. Traz cura onde você nem sabia que estava ferido. Restaura aquilo que você ainda não percebeu que perdeu. Alinha pessoas, tempos e recursos para responder às orações que você fez em segredo. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa passar a noite tentando resolver a vida. Você não é quem faz o turno da madrugada. Deus é. O Senhor é quem te guarda. De dia o sol não te ferirá, nem a lua durante a noite. Salmo 121. De dia e de noite, Deus protege você. Não existe hora escura capaz de separar você do amor vigilante do Senhor. Feche os olhos agora. Imagine o seu quarto sendo envolvido pela presença de Deus. Cada canto protegido. Cada porta guardada. Cada respiração sustentada pela graça. Você está completamente seguro. Vamos rezar juntos. Pai amado, obrigado porque enquanto eu durmo, tu continuas acordado. Obrigado porque tu nunca te cansas, nunca te esqueces de mim e nunca te distrais. Tu és fiel, sempre presente e cheio de amor. Hoje eu entrego medo e descanso sabendo que estou em tuas mãos. Você não está vulnerável na escuridão. Você está protegido. Você não foi esquecido na noite. Você está sendo carregado pelo Deus que nunca deixa de olhar para você. Então lembre-se desta verdade. O Deus que criou as estrelas permanece acordado cuidando de você. O Deus que abriu o mar protege a sua casa. O Deus que sustenta galáxias também sustenta a sua vida. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121. Nunca existe um segundo sequer em que os olhos de Deus não estejam sobre você. Então respire mais uma vez.
e declare: eu posso dormir porque Deus está acordado. Eu posso descansar porque Ele é fiel. Eu não estou sozinho porque Deus está comigo. E se você recebe essa paz nesta noite, escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. Durma em paz esta noite. O Deus que nunca dorme continua velando por você. Você pode descansar porque Deus já está no seu amanhã. Não existe mais nada que você precise resolver hoje. Nenhum problema que precise ser solucionado antes do amanhecer. O mesmo Deus que sustentou você hoje já está preparando o seu amanhã. Perfeitamente consciente. Totalmente no controle. Não vos preocupeis com o amanhã. Mateus capítulo 6, versículo 34. Jesus não estava apenas dando um conselho. Ele estava oferecendo liberdade. Liberdade dos pensamentos que giram sem parar durante a noite. Liberdade da pressão de carregar um futuro que não pertence a você. Então respire. Inspire a tranquilidade. Expire a pressão. O amanhã não está nas suas mãos. Está nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. Ele vê a próxima porta. Ele vê os atrasos divinos. Ele vê os milagres escondidos. Ele vê a provisão que você ainda nem imaginou. Você não precisa enxergar toda a pintura. Precisa apenas confiar no artista. Diga comigo suavemente: Deus, eu te entrego o meu amanhã. Meus planos, minhas preocupações, minhas dúvidas. Eu coloco tudo aos teus pés. Não carregarei aquilo que tu já estás sustentando. Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor cuida de mim. Salmo 3. Essa é a sua promessa. Hoje você dorme, e amanhã acordará seguro. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você está sustentado pela misericórdia, pelo propósito e pela paz de Deus. Imagine agora o seu amanhã como um jardim. Talvez hoje pareça terra seca, mas debaixo da superfície Deus já está trabalhando. As sementes foram plantadas. A chuva está chegando. O milagre já está rompendo a terra. E a melhor coisa que você pode fazer nesta noite é descansar. Vamos fazer esta última oração juntos. Pai amado, obrigado por caminhar comigo durante este dia. Obrigado por cada consolo, cada força e cada cuidado. E agora eu entrego o meu amanhã em tuas mãos. Eu confio em ti para cada surpresa, cada situação e cada detalhe que eu não posso controlar. Eu escolho descansar porque escolho confiar. Eu escolho dormir porque sei que tu nunca dormes. Aqui está a bênção desta noite. Você está seguro. Você está protegido. Você não está sozinho. Esta noite é santa. O seu amanhã é abençoado. Você acordará em paz. Você se levantará cheio de graça. Você caminhará no propósito de Deus. Nesta noite o Senhor cerca você com seus anjos. O Espírito Santo sussurra paz sobre a sua alma. A misericórdia de Deus guarda os seus sonhos. Respire mais uma vez. E diga suavemente: Deus já está no meu amanhã. E se você acredita nisso, escreva nos comentários: Deus já está no meu amanhã. Entrega total nas mãos de Deus. Talvez nesta noite o seu coração esteja aprendendo a confiar novamente. Talvez você tenha carregado preocupações, medos e perguntas por tempo demais. Mas escute isso com calma: o amanhã já está nas mãos de Deus. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa entender cada detalhe. Você não precisa permanecer acordado tentando resolver aquilo que somente Deus pode tocar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37. Nesta noite santa, entregue tudo. Entregue os seus planos. Entregue os seus medos. Entregue os seus sonhos. Entregue até aquilo que você não consegue explicar. Porque o Deus que esteve com você hoje já está no seu amanhã.
Agora respire profundamente. Sinta a paz de Deus envolvendo o seu coração. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Você está sendo sustentado pela graça do Senhor. Repita suavemente: meu amanhã está nas mãos de Deus. Eu descanso e Deus trabalha. Eu durmo em paz porque o Senhor cuida de mim. Que esta noite seja um lugar de descanso para sua alma. Que a paz visite sua casa. Que o Espírito Santo abrace o seu coração cansado. Que os anjos do Senhor guardem cada quarto, cada porta e cada sonho. Enquanto você dorme, Deus continua agindo. Enquanto seus olhos se fecham, o céu permanece trabalhando ao seu favor. Amanhã não é uma ameaça. É uma promessa. Porque Deus já está lá. Durma em paz. Durma em segurança. Durma sabendo que você é profundamente amado. E se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: meu amanhã está nas mãos de Deus. Compartilhe esta oração com alguém que precisa descansar em Deus nesta noite. E se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens de paz, esperança e fé. Que o Senhor abençoe sua noite. Guarde sua mente. Fortaleça seu coração. E derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento. Amém. Esta noite é sagrada. Esta noite é sagrada. Amanhã já está preparada por Deus. E você está em paz. Enquanto o silêncio toma conta desta noite, o Senhor continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Você pode descansar. Você pode soltar o peso. Você pode fechar os olhos sem medo. Porque Deus já está no seu amanhã. Talvez o seu coração tenha passado o dia inteiro lutando, tentando entender, tentando resolver, tentando permanecer forte. Mas agora é hora de descansar na presença do Senhor. Respire profundamente. Sinta a paz de Deus entrando no seu coração. Sinta a presença do Espírito Santo enchendo este ambiente. Você não está sozinho. O céu está cuidando de você. Repita suavemente: esta noite é sagrada. Amanhã já está preparada. Eu estou em paz. Que toda ansiedade se cale. Que todo medo desapareça. Que toda inquietação saia da sua mente agora. O Senhor guarda sua casa. O Senhor guarda sua família. O Senhor guarda seus sonhos. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você descansa, o Senhor prepara novos caminhos. Durma sabendo que você é amado. Durma sabendo que o amanhã pertence a Deus. Durma sabendo que existe esperança chegando junto com o amanhã. E se você recebe esta palavra nesta noite, escreva nos comentários: eu estou em paz. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa descansar em Deus hoje. E se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens de fé, paz e esperança. Amém.